Bom dia, irmãos. Mais uma vez, uma mensagem para compartilhar com a igreja. Hoje, sábado, né? E hoje a gente ainda relembra esse momento da morte, do sacrifício de Jesus. E eu quero compartilhar hoje uma nova cena da Páscoa. Nós já falamos sobre o cenáculo, Jesus com seus discípulos, já fomos para a cruz do Calvário, Jesus e os dois bandidos, os dois ladrões ao seu lado, à direita e à sua esquerda. E hoje nós vamos meditar sobre um novo local. Mas antes disso, eu quero convocar os irmãos a estarem orando, a terem um momento de oração hoje no sábado pela manhã, porque algumas das nossas autoridades municipais irão se reunir para definir o que vai acontecer, se as igrejas vão poder abrir, ou o que abre, o que não abre. E eu tenho um desejo no meu coração de que domingo as igrejas possam estar abertas para cultuar, para a gente poder fazer a nossa ceia, para termos um tempo de culto. Então ore por isso. Quem sabe Deus pode nos surpreender e nos abençoar. Mas se Ele não abençoar com o nosso culto juntos, nós vamos gravar um culto para enviar para os irmãos também os vídeos. Eu creio que os irmãos serão abençoados também. Hoje nós vamos para uma outra cena. Jesus morreu na sexta-feira e logo depois ele vai ser colocado em um túmulo. E não é um túmulo como a gente conhece, né? É uma espécie de uma caverna. Ele é escavado, esculpido na rocha e uma pedra é colocada na entrada desta caverna, deste túmulo. E nós vamos para essa cena. E ao examinar esse lugar, o sepulcro, eu quero dar ênfase a um dos elementos que está ali, que é a pedra que é colocada na entrada deste túmulo. Mas para entender um pouquinho a respeito daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, vamos examinar o que está acontecendo. Jesus é crucificado, os líderes religiosos judeus, eles armam essa cilada contra Jesus para que ele viesse a morrer, e morte de cruz. E esses mesmos líderes, eles estão muito preocupados. O que está acontecendo? Nesses dias de celebração da Páscoa, eles deveriam observar essa festa da Páscoa. Mas a preocupação deles é tão grande que ao invés de cumprir os rituais exigidos pela lei, sabe o que eles vão fazer? Eles vão conversar com Pilatos. Eles querem que Pilatos ceda um destacamento de soldados para guardar o túmulo de Jesus. E por que eles querem isso? Aqueles homens estão preocupados porque ouviram falar que Jesus afirmou que depois de 3 dias iria ressuscitar. E qual é a preocupação deles para irem procurar Pilatos? Que os discípulos de Jesus, eles iriam roubar o corpo de Jesus e assim o segundo engano, segundo eles, o segundo engano de Jesus seria pior. Todo o trabalho que eles tiveram para crucificar Jesus, para condenar Jesus à morte, iria por água abaixo. Se seus discípulos roubassem o corpo de Cristo e dissessem, olha, ele ressuscitou. Então, para que isso não acontecesse, eles vão a Pilatos, eles pedem um destacamento de soldados para guardar o túmulo. E quando eles chegam a Pilatos, começa a conversa e o diálogo, e eu quero girar em torno desse texto aqui. Se você tem sua Bíblia em casa, abre lá em Mateus, no capítulo 27. Acompanhe comigo os versículos 62 em diante, até o versículo 66, Mateus 27, do 62 até o 66. E a palavra nos diz o seguinte: no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, estão falando de Jesus, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor.
Eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Ou ainda selaram a pedra, algumas versões vão dizer. Pilatos, diante do pedido daqueles homens, dos líderes religiosos, os fariseus, ele dá a eles uma escolta de soldados. Os sacerdotes do templo, que eram os líderes religiosos, eles tinham para usar sob seu domínio soldados do templo de Jerusalém, a guarda do templo. Mas aqui eles estavam tão preocupados com essa história de que Jesus iria ressuscitar, eles pensavam que seus discípulos iriam roubar o corpo, eles estavam tão preocupados que eles precisavam chegar a Pilatos e pedir a guarda romana para guardar o sepulcro. E eles vão. Eles queriam ter a certeza de que ninguém iria violar o túmulo de Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles vão montar um esquema de segurança para guardar um túmulo, um sepulcro. E ao fazer esse esquema de segurança, a Bíblia vai dizer que eles vão lacrar, eles vão selar a pedra do túmulo. Esse lacre, esse selo, ele poderia ser feito com cordas, alguns teólogos vão dizer, cordas amarradas e bem esticadas, poderia ser feito com barro, alguns outros vão dizer que poderia ser feito com cera. A gente não sabe exatamente como foi feito, mas o fato é que eles tinham uma preocupação muito grande que o túmulo de Jesus fosse violado, fosse aberto. Então eles dão um jeito de lacrar o túmulo, lacrar a pedra sobre o túmulo e de colocar soldados ali para guardar esse túmulo. Agora, no final das contas é incrível, porque a pedra no sepulcro colocada lá e lacrada para impedir o roubo do corpo de Jesus. Eles achavam que Jesus seria roubado, o corpo dele, né? No final das contas, aquilo que era para impedir a mensagem do Evangelho, a mensagem da ressurreição de Jesus, no final se torna uma testemunha de que ele ressuscitou. E aqueles soldados que estavam lá para impedir que o corpo de Cristo sumisse, no final das contas eles se tornam testemunhas de que o Senhor estava vivo. Diante disso, eu convido você para meditarmos juntos. Quantas vezes nós tentamos selar a pedra do sepulcro? E talvez você pense assim, Pastor Samuel, você está meio louco, né? Que história é essa? Selar a pedra, sepulcro, túmulo, selo, né? Não estou pensando em nada disso. E aqui eu não estou falando algo literal. Eu espero que você me entenda. Reflita comigo o que eu quero trazer para você nessa manhã. Os líderes religiosos, fariseus, eles tentaram acabar com o ministério de Jesus diversas vezes. Eles tentaram fazer isso algumas vezes enviando pessoas para questionar Jesus. Eles questionavam Jesus, eles lançavam perguntas, eles queriam ver se Jesus ia cair em contradição, eles queriam ver se Jesus ia falar alguma palavra que talvez trouxesse um ar de rebelião contra Roma. Eles de algum jeito queriam pegar Jesus, não conseguiram. Mais tarde eles tentam matar Jesus e o levam para a cruz e conseguem, porque esse era o plano de Deus. E agora, em uma cartada final daqueles homens, eles tentam encerrar essa história de Jesus Cristo, o ensino dele, o seu evangelho, de uma vez por todas, selando a pedra do túmulo. Assim nas nossas vidas, muitas vezes nós tentamos selar a pedra do túmulo para impedir a ação de Deus sobre o nosso coração. Esse selo sobre a pedra muitas vezes se revela como uma busca desenfreada por dinheiro. Tem muita gente buscando dinheiro. Nesses tempos de crise, parece que essas preocupações assolam o nosso coração e a gente esquece de confiar num Deus que cuida de nós e nos sustenta. Muitas pessoas buscam poder, domínio sobre outras pessoas, status, é uma forma de eu estar acima dos outros.
Ainda outros procuram desesperadamente o amor, relacionamento aqui, não dá certo, termina, começa outro. Ainda outros procuram um vício, outros procuram uma mentira que é sempre repetida, e daqui a pouco se acredita em uma grande mentira. Ainda outros tentam selar essa pedra com a mágoa que talvez diariamente ou semanalmente é visitada na memória e no coração, e aquela mágoa vem sobre o seu coração e sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que nós podemos, com essa pedra, esse selo, esse lacre, impedir a ação da nossa vida, de Deus na nossa vida. Nós não temos o poder nem de longe, nem de perto, de impedir Deus de fazer alguma coisa. Você não tem esse poder. Nenhum ser humano tem esse poder. O que Deus irá fazer, Ele vai fazer. Mas o que eu quero dizer aqui, nesse momento, é que muitas vezes a palavra de Deus, o Evangelho, ele incomoda o nosso coração. E por que ele incomoda o nosso coração? Porque a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, é uma palavra que vem nos mostrar que nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, é necessário arrependimento, é necessário fé em Cristo, é necessário uma mudança de vida. Isso mexe com o nosso ego, isso confronta o nosso ego. Como é que eu não posso me salvar? Como é que eu não posso resolver a minha situação? Por que eu preciso de Cristo? Isso mexe com o nosso ego. E muitas vezes, quando essa mensagem vem até nós e diz, olha, meu filho, você está errado, você precisa mudar, você precisa se arrepender, você precisa de uma atitude nova, a gente coloca uma pedra e sela essa pedra para que isso não venha incomodar novamente o nosso coração. Por isso, muitas vezes nós decidimos colocar esse selo. Talvez como os fariseus colocaram lá na pedra do sepulcro de Jesus, para tentar impedir a ação do Cristo ressurreto na nossa vida. Para esquecer que esse Jesus não está morto, ele ressuscitou. E se ele é um Deus vivo, ele está em ação, ele está em movimento e ele está transformando constantemente a minha vida, ou ele deseja transformar constantemente a minha vida. Então, diante disso, e quando eu penso e medito nessas coisas, nessa palavra, vem à minha mente, à minha memória, um convite. Esse convite se encontra em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 20. Apocalipse é um livro revelado ao apóstolo João, quando ele está na ilha de Patmos. E nessa revelação, o Senhor Jesus, no início dessa carta, ele traz algumas palavras para 7 igrejas da Ásia Menor. Em uma dessas palavras, no capítulo 3, versículo 20, uma palavra para a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Perceba a palavra do Senhor Jesus nesse versículo. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Ficava numa cidade muito próspera, muito forte economicamente. E quando a gente lê as palavras a partir do versículo 14, a gente entende que aquela era uma igreja que se achava muito forte, muito importante, fazia muitas coisas para o reino. Somos ricos, somos poderosos, temos muito, fazemos muito. E sabe qual é o diagnóstico de Jesus para aquela igreja? Vocês são pobres, cegos e nus. Vocês não têm nada sem mim. E nesse dia em que nós lembramos aquilo que Cristo fez por nós, eu quero deixar esse convite, que não é meu, que é do Senhor Jesus. E perceba que aqui em Apocalipse 3 não é um convite para aqueles que não têm uma experiência com Cristo, é um convite para a igreja. É um convite para você que já teve uma experiência com Cristo. Ele diz, estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu vou entrar e você há. Sabe o que significa entrar e cear? Significa ter comunhão. É como se Jesus dissesse, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu desejo viver contigo, eu desejo ser o Senhor da sua vida. E aí eu relembro aquilo que os fariseus fizeram no túmulo de Jesus. Colocaram uma pedra e selaram.
Quais são as pedras? Quais são os selos que você tem colocado na sua vida que não deixam que você desfrute de uma vida plena, de um relacionamento, de uma vida devocional, de uma vida de leitura da palavra, de uma vida de oração com esse Senhor, Jesus? Por que você tem tratado Jesus como se ele ainda estivesse morto? Por que você não trata ele como um Deus vivo? Porque na sua vida isso não é real. Retire os selos, retire as pedras que te impedem de viver um relacionamento com o Senhor Jesus. Seja ele pecado, de qualquer espécie, sejam mágoas, sejam mentiras, sejam vícios, sejam desejos. O Senhor Jesus te convida, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ter comunhão contigo. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. E que nesses dias que nós nos voltamos para a Páscoa, você possa relembrar que o nosso Jesus é um Jesus que ressuscitou e amanhã nós vamos celebrar isso. Ele é um Deus vivo que quer participar da sua vida. E Ele está batendo a porta. Deixa eu orar contigo. Pai, eu quero entregar a vida dessa pessoa que nesse momento assiste esse vídeo e clamar para que ela possa retirar, com a ajuda do Teu Espírito Santo, os selos, os lacres, as pedras que tem colocado, para que ela possa experimentar um relacionamento vivo e verdadeiro contigo. Permita que nesses dias de Páscoa, onde celebramos a Tua morte e ressurreição, Senhor Jesus, as nossas vidas possam relembrar que Tu morreu por nós, não apenas para nos salvar e deixar a gente num cantinho, mas para ter vida e relacionamento conosco. Desperta corações de homens e mulheres para que Te busquem, para que tenham uma vida intensa de relacionamento diário contigo, o Deus único e verdadeiro, Deus vivo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe.